queremos pedir tua bênção sobre nós nessa tarde. Ajuda-nos enquanto meditamos na tua palavra, enquanto seguimos o caminho provido por ti, enquanto cremos na mensagem do sétimo anjo, qual o Senhor prometeu enviar-nos, e aqui estamos, Senhor. Ajuda-nos nesta tarde, é o que te pedimos no teu nome. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Vamos ler no livro de São Marcos, capítulo 10, versículo 17 até o 22. E pondo-se a caminho, correu para ele um jovem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Vamos falar, meus irmãos, sobre liderança, a pessoa de Jesus Cristo. Vocês podem se assentar. Irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Liderança. Tanto essa traduzida pela Voz de Deus, e tem uma outra que é traduzida pelos irmãos de Goiânia. Irmão Brana fala do mesmo tema quando este jovem se aproximou de Jesus, porque ele sabia que ele não possuía vida eterna. Irmão Brana começa nos ensinando que desde que nascemos até o tempo em que morremos, nós somos liderados. Quando nascemos, temos nossa mãe para nos liderar, para darmos os primeiros passos na infância. Logo, quando vamos ficando jovenzinhos, o irmão Brana diz que você é entregue a uma professora, qual vai lhe ensinar, vai liderar você na vida escolar, para que você possa ser alfabetizado. Você, logo depois da adolescência, seu pai te lidera, como o pai do jovem rico o liderou e o mostrou como deveria fazer nos negócios. E ele teve êxito nos negócios porque ele era um jovem rico. Ele teve a liderança do seu pai. E mais do que a liderança, ele teve a liderança dos homens, dos pastores do dia, dos mestres, dos rabinos do dia. Ele era liderado pela lei de Moisés. Você entende que o jovem rico não era um jovem mau. O jovem rico não era um jovem pagão. O jovem rico era um jovem crente. Vocês entendem, meus irmãos?
Ele era um jovem crente, ele era um jovem bem posicionado socialmente, com bens materiais, mas ele não possuía a vida eterna. Meus irmãos, esta é uma coisa de se pensar, porque a vida eterna é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. E este jovem sabia que apesar de toda a sua religiosidade, lhe faltava a vida, porque ele disse: o que farei para herdar a vida eterna? Em outras palavras, Jesus disse: é hora de você mudar de liderança. Você entende? Você é um crente. Irmão Branco diz, mensagem de liderança, parágrafo 38. Jesus ele sabia dos pensamentos do jovem. Assim ele disse: guarda os mandamentos. Entende? Você quer que uma pessoa seja salva? Você crê em Deus? Você guarda a palavra de Deus? Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador? Você crê que Ele é o seu curador? Você crê que Ele morreu na cruz em seu lugar para pagar um preço e te trazer à existência e perdoar seus pecados? Você crê? Você diz sim. Mas é a mesma coisa. Jesus, irmão Branco diz, ele foi direto à sua religião. Jesus foi direto na vida religiosa daquele jovem para ver o que ele diria a respeito de sua religião. Ele disse agora, em outras palavras: guarda a sua religião? Você guarda a sua fé em Jesus Cristo? Você entende, meus irmãos, que eu já estou fazendo um paralelo aqui conosco? O jovem rico era crente. O jovem rico não era um homem promíscuo do mundo. O jovem rico não era um pagão adorador de ídolos lá do Egito, ou da Babilônia, ou da Grécia. Não, o jovem rico era um homem ali de Israel que sabia todos os mandamentos, assim como o povo de hoje é cristão e guarda os mandamentos e carrega a palavra de Deus como seu guia, como sua segurança. Mas o que Deus quer nos dizer, o que o irmão Branco está tentando dizer, que tem horas que não adianta nós crermos na Bíblia, nós guardarmos os mandamentos, nós crermos em Jesus Cristo, porque nós podemos crer em Jesus Cristo e não termos vida eterna, porque não estamos sendo liderados pela pessoa de Jesus Cristo. Agora vamos entender um pouquinho, porque aquele jovem rico, ele estava sendo liderado. E Jesus disse: vem, segue-me. Mas ele talvez seguia o Anás, seguia o Caifás, que estava seguindo Moisés. Você entende? Talvez você tenha um pastor que segue as orientações da Bíblia, mas no dia em que nós estamos vivendo, se Deus se manifestar e se mostrar como um líder para a nossa vida, e nós rejeitarmos, estamos rejeitando a vida eterna. Vocês entendem, meus irmãos? Jesus foi na religião do rapaz, e ele cumpria todos os mandamentos. E nós podemos crer na palavra de Deus e mesmo assim não estar sendo liderados por Jesus Cristo. O jovem rico não estava sendo liderado por Jesus Cristo. Ele estava sendo liderado por uma escritura anterior à escritura do Messias. E aquela escritura
que ele se entregou para ser liderado, o ausentou da vida eterna. Vocês querem ver, meus irmãos? Tem horas, meus irmãos, que o povo incha o peito e diz: o meu pastor é Jesus Cristo. Você entende? Você se confronta com pessoas denominacionais e você mostra a falha das denominações, e você fala onde está a falha daqueles homens que são líderes denominacionais, e eles escusam-se e dizem: meu pastor é Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo. Jesus Cristo tem uma pessoa hoje. É verdade. Isso que nós vamos falar, a pessoa de Jesus Cristo, porque o irmão Brana falou na mensagem, Jesus prometeu nos últimos dias, como foi em Sodoma, a pessoa de Jesus Cristo estaria em carne humana. Você entende como foi em Sodoma? Como foi nos dias de Sodoma, quando 3 anjos apareceram a Abraão, e um daqueles anjos, Abraão chamou meu Senhor, Elohim, Deus em carne humana. Aquela era a pessoa de Jesus Cristo. Mas Jesus ainda não havia nascido. Jesus iria nascer lá na frente. Mas lá estava Jesus. Melquisedeque era a pessoa de Jesus Cristo. Diz o irmão Brano na mensagem: quem é este Melquisedeque? 163. Aquela era a pessoa de Jesus Cristo, o qual se encontrou com Abraão, deu a ceia para Abraão. Os irmãos me perdoem, porque estou tendo um probleminha e estou tomando alguma medicação, certo, meus irmãos? Aquele era Jesus Cristo. Você vai ver Jesus Cristo em muitas formas, liderando o povo. Você vai ver Jesus Cristo tirando o povo do Egito, certo? Era Jesus Cristo? Jesus Cristo não havia nascido, mas era Jesus Cristo. Moisés, tirando o povo do Egito, era Jesus Cristo. Aquela rocha em que o povo bebeu água dela era Jesus Cristo. São Paulo diz em 1 Coríntios 10 que aquela rocha era Cristo. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó para seguir e receber em si os vitupérios de Cristo. A liderança é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo tem a sua pessoa. Você entende? Olha só, liderança, a pessoa de Jesus Cristo. E nós precisamos encontrar onde está Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo é uma pessoa. Jesus Cristo é uma manifestação. Jesus Cristo está num determinado lugar. Jesus Cristo está na sua palavra. E Deus determinou para cada tempo uma porção da sua palavra. E se nós estamos sendo liderados por uma porção que foi lá para os dias de Lutero, nós não estamos sendo liderados por Jesus Cristo. Se nós estamos sendo liderados para uma porção da palavra que foi lá para os dias de Wesley, nós não estamos sendo liderados por Jesus Cristo. Se nós pertencemos a uma organização pentecostal, denominacional, que menospreza os acontecimentos bíblicos, as profecias bíblicas,
que Deus disse que faria nesse dia, nós não somos liderados por Jesus Cristo. Nós somos igual o jovem rico, cheio de mandamentos, cheio de cumprir as ordens bíblicas, superficiais, mas nós não cremos em Jesus Cristo. Para você crer em Jesus Cristo, você tem que ver o que Ele fez ontem, o que Ele está fazendo hoje, o que Ele prometeu fazer hoje. E eu estava pensando, meus irmãos, onde está Jesus Cristo? Você tem que achar Jesus Cristo. Você não pensa que Jesus Cristo está em todas as igrejas, que Jesus Cristo não está nas igrejas. A Bíblia diz que eles o puseram para fora. A era de Laodiceia, a era morna que estamos vivendo, a era mais rica da igreja, onde teve igrejas mais ricas sobre a face da terra, pôs Jesus Cristo para fora, e Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Jesus não está lá, mas onde está Jesus Cristo? Nós temos que saber onde está Jesus Cristo, porque Ele tem que ser uma realidade em nossas vidas. Você entende, meus irmãos? Jesus tem que ser real em nossas vidas. Nós não somos preordenados para alisar bancos de igreja e ter aquele ritual ano após ano, aquela coisa. Não, nós temos que ter algo que nos aviva, que nos impulsiona, que nos toca para frente. É verdade, aleluia. Entende? Algo real que vibra em nossos corações. Não é uma emoção, não é algo mental, não é algo intelectual. Em vida, isso que o eleito tem sede de Deus. Essa vontade de Deus, em momentos que Deus põe uma sede no homem de encontrar Deus, é uma sede no homem de encontrar Jesus Cristo. Você entende? Muitos chegam até a fronteira e não conseguem receber a liderança de Jesus Cristo. Aquele jovem rico conseguiu uma entrevista com Jesus Cristo, conseguiu uma entrevista com Deus, e esteve a poucos passos da vida eterna, mas recusou ser liderado pela vida eterna, pela palavra do dia. Você entende, meus irmãos? Jesus disse: vem e segue-me. Mas e a minha igreja, e o meu sacerdote, e o irmão Anás, e o irmão Caifás, e aqueles sacerdotes que eles sempre cuidaram de mim, eles sempre estiveram ao meu lado, eles sempre apoiaram minha mamãe e meu papai nas suas dificuldades, nos seus relacionamentos. O irmão Brana que faz o drama, mostrando que Jesus não era uma liderança ser fácil de ser entregue. Jesus não parecia ser um homem de Deus, porque ele pegou o azorrague e entrou na casa de Deus e abriu as gaiolas e soltou os pombinhos e soltou os cordeiros e disse: vamos parar com esta coisa. É verdade. Enquanto que o sacerdote estava ali para fazer uma mediação entre você e Deus, enquanto a lei exigia um cordeiro, exigia um pombinho para intermediar seus pecados diante de Deus, e você não era, você é um homem de negócios, você não cria cordeiros. Onde você vai arrumar um cordeiro? Tem ali, o irmão Anás tem um curral cheio de cordeiro para vender para você. Você entende? Que as igrejas têm currais cheios de cordeiro para vender para vocês? Você entende que isso não é de hoje? Você entende que isso vem lá do princípio? Quando a grande prostituta, descrita em Apocalipse 17, que está sentada sobre 7 montes, abriu esse negócio e montou esse negócio de negócios com a palavra de Deus. Primeira a vender as coisas de Deus foi a Igreja Católica, é a mãe. A Bíblia diz que ela é a mãe das prostituições. Se você liga a TV e vê os protestantes vendendo, porque eles estão fazendo que nem a mãe no princípio do século. É verdade. É verdade. Você tem que dar dinheiro para a igreja para você poder sair do purgatório. Você tem que dar dinheiro para a igreja ou comprar um terreno no céu. Se o mundo foi extorquido pela Igreja Católica e os pentecostais, as denominações estão piores, o povo é extorquido, mas eles não aceitam a liderança da vida eterna. Se por um acaso eles chegarem a escutar essa mensagem, eles rejeitam a vida eterna. É verdade. Meus irmãos, é falta de eleição.
Você tem que ter um povo eleito para dizer: eu sigo. Amém. Tem que ser povo eleito para dizer, como os pescadores que estavam ali à beira do riacho, que Jesus passou, eles largaram as redes e foram seguir Jesus. Tem que ter eleição para sair das denominações e seguir o William Branham. Tem que ter eleição para hoje, na mensagem do profeta William Branham, largar tudo e seguir João. Amém. Aleluia. É a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo era aquela rocha no deserto. Amém. Jesus Cristo era Moisés. Jesus Cristo era Josué. Jesus Cristo era Samuel. Jesus Cristo era Elias. Você quer a mensagem, irmão Branham, dizendo que era todos os profetas? Cristo é revelado em sua própria palavra, 52. Então a Bíblia é a completa revelação de Jesus Cristo, e ela foi escrita por profetas. Agora, o que são os profetas? Não é nada mais, não é nada menos do que Deus. Um profeta é Deus. É? E Deus veio e cumpriu sua palavra. Deus veio e escreveu sua palavra. Havendo Deus falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo. Que eram os profetas? Todos eles colocados juntos. Jesus era Malaquias, Jesus era Jeremias, Isaías, Elias. Tudo que eles eram estava nele, e tudo que você é e tudo que eu sou está nele. Amém. Jesus era os profetas. Jesus sempre liderou o povo através de profetas, e o profeta é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso você vai ver irmão Branham falando na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus sem ser de sua vontade. Parágrafo 212, irmão Branham diz: o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. E então nós temos que se entregar à liderança do Elias, porque nosso líder é o Senhor Jesus Cristo, nosso pastor é o Senhor Jesus Cristo. Ele continua nos pastoreando, porque ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Você quer ver? Estarei convosco. São Mateus capítulo 28, verso 20. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus prometeu estar conosco, não é verdade? Agora, onde está Jesus hoje? Oh, meus irmãos, Jesus está conosco hoje. Nós somos um povo feliz por termos Jesus conosco, por termos Jesus falando o nosso idioma, por termos Jesus conhecedor dos nossos costumes, por termos a oportunidade de vez por outra assentarmos à mesa com Jesus. Você entende o que eu estou falando? Amém. Jesus é a palavra. O povo americano teve o privilégio de assentar-se à mesa com Jesus quando Apocalipse 10, 1 a 7 estava sendo manifestado no meio deles. Eles estavam ali com Jesus. Jesus já não estava mais na Galileia. Jesus passou, como o sol se levanta no leste e se põe no oeste. Jesus se levantou no leste e passou pela Alemanha, pela França, pela Europa. Passou na Alemanha com Lutero, passou na Inglaterra com John Wesley, atravessou o oceano e aterrissou no oeste. E Zacarias 14 cumpriu: no entardecer haveria luz. Passado 2000 anos haveria luz. A igreja primitiva que foi para o solo e começou a brotar com Lutero, florescer com Wesley, formar a casca com os pentecostais, no entardecer o Filho do Homem estaria entre o povo. O Filho do Homem é Jesus. O Filho do Homem é a palavra, e a palavra é Jesus. Mas o povo é rico,
o povo tem igreja, o povo tem mandamento, o povo tem os sacerdotes ao seu favor. E o que tem Jesus? Jesus não tem nada, Jesus não tem aparência. Se você deixar sua igreja, Jesus não tem uma igreja para te acomodar, porque Jesus não tinha uma igreja para acomodar aqueles que o seguiam. Só não tá bom assentar no monte aí, em cima da grama, tá bom, então te assenta aí, vou pregar o sermão do monte. Jesus não tem um restaurante para te acomodar, mas Ele não te deixa passar fome, Ele não te deixa. Você não se decepciona com Jesus. Segue, muda de liderança. Vê onde está Jesus hoje. Aquele homem que ele era um teólogo e tinha as paredes cheias de diplomas. E aqueles diplomas, ele perdeu um discurso para um maometano. O maometano inquiriu ele porque ele disse assim: por que você não deixa essa religião morta de Maomé agora que você está voltando para a Índia? Porque o rapaz tinha ido estudar nos Estados Unidos. E ele aproveitou, estava levando o rapaz para a estação de trem para que ele pudesse ir embora. Que você não deixa essa religião morta de Maomé? Mas o que você crê, o que sua religião faz por você que a minha não faz por mim? E o rapaz começou a apertar aquele teólogo, o irmão Reed. Me mostra, o seu Jesus disse que as obras que vocês fariam, que ele fez, vocês fariam. E o homem era um homem formal, ele não cria em fazer as obras, ele não cria em Jesus verdadeiramente. Você entende? Tem hora que nós estamos disfarçados na igreja e não cremos verdadeiramente. Nós não cremos, nós conduzimos a nossa vida, mas nós não cremos. Meus irmãos, e aquele rapaz foi confrontado com São João 14:12. Faz as obras que Jesus, o seu Jesus disse que vocês fariam. E nós temos que fazer as obras que ele fez. O que a noiva está fazendo, as mesmas obras que Jesus fez. Quando se fala em obras, o povo pensa em curar enfermos, expulsar demônios. Meus irmãos, estamos expulsando os demônios através da pregação da palavra. Amém. É verdade. Se você viu o maior demônio, aquele demônio terrível da teologia, aquele demônio da organização, começa a apertar assim lá em Atos 2:38 para começar a expulsar o demônio, e termina em Apocalipse 10:8-11 para você ver se o demônio não vai embora. Não adianta expulsar demônio, não adianta curar um enfermo, uma doença no corpo, uma dor de cabeça, mas o espírito religioso está ali. Aquele espírito que escraviza as almas. Você entende, meus irmãos? Estamos fazendo as obras que ele fez. Ele revelou os 7 selos. A noiva está fazendo a mesma coisa. O que Jesus fez na América do Norte? Desceu numa nuvem como ele prometeu que viria. Em Apocalipse capítulo 10, vestido de uma nuvem. Trazia um livrinho aberto. É o que Jesus prometeu fazer. Desceu com o livrinho aberto, pôs um pé na terra e outro no mar. Ali estava Jesus. O que os assembleanos deveriam fazer? O que os batistas deveriam fazer? O que os metodistas deveriam fazer? O que as igrejas da África, da Europa, do mundo todo, do Brasil, se tivesse conhecido o Maomé, deveria fazer? Entregar a liderança a Jesus. Amém. A pessoa de Jesus Cristo. Jesus é uma pessoa. Jesus é um homem, Jesus é uma encarnação, Jesus é uma manifestação. Você não pensa que nós vamos ficar discutindo? Não, Jesus, 2000 anos atrás, ele disse para o rapaz: vem, segue-me. Ainda bem que hoje nós não escutamos Jesus, vem, segue-me. Não, nós estamos escutando. O Brasil está escutando, vem, segue-me. Larga a sua denominação, larga o mundo. Vê, meus irmãos, porque o diabo, ele personifica, ele põe uma sede no homem, o homem tem uma sede de Deus, posta por Deus, e o homem vai tentar saciá-la no mundo, bebendo,
fumando, adulterando, em festas, e aquela ali não pode preencher a alma do eleito. Mas quando o homem consegue se livrar do mundo, consegue se livrar da má mulher, a mulher adúltera, a mulher seminua na rua, ou nua, quando o homem consegue se livrar do cigarro, da bebida, do roubo, da mentira, o diabo tem uma outra carta na manga, ele dá uma denominação para o povo. Irmão Branco diz isso na mensagem Vida, do parágrafo 108 em diante. É outro cardápio do diabo, é uma outra sugestão do diabo. Primeiro ele te sugere o mundo, depois que vê que você, não, eu não quero o mundo, aí te sugere a denominação. Aí você, e aí para poder a sua consciência ficar, você se une a uma denominação, você vai ali, paga os seus dízimos, você vai ali dar as suas ofertas, você vive uma vida de santinho, mas não aceita a liderança de Jesus Cristo, não adianta, não tem vida eterna. Vai chegar no final, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Você achou que tudo era igual, e eu mostrei para você que não é tudo igual. Você entende? Jesus e as denominações não é igual. Jesus não está nas denominações. Jesus nunca esteve numa organização. Jesus nunca prometeu manifestar-se a um grupo de homens. Jesus, ele mesmo manifesta sozinho, no singular. Amém. Você entende? No singular, Jesus é a pessoa. Ele veio só, ele cumpriu o seu papel só, e toda vez que ele veio só, e depois que ele vai embora, ele unge outro, mas quando ele está, ele é ele só. Tem outros que ficam ao seu lado, mas a pessoa de Jesus Cristo é ele só. Amém. E ele lidera só. É verdade. Não existe dois líderes num bando, porque a hora que chegar numa bifurcação vai dar problema. Irmão Branco diz que aqueles patinhos que são chocados na lagoa, os patos sobem para Louisiana. Irmão Branco diz que quando eles chocam, aquela ninhada de patinho, um monte de pato nasce naquela estação da primavera, e depois que eles nascem, vai passando a estação, e é a hora de chegar o inverno, que aqueles lagos vão congelar, e quando o primeiro floco de neve cai lá em cima na montanha, irmão Branco diz que tem um pato lá no meio da lagoa que sente o cheiro daquilo e faz um grasnado diferente, quá, quá, e todos os demais patos vão a ele para seguir a liderança daquele patinho pré-ordenado. É verdade. A natureza está dando uma surra em nós. Você sabe, tem um patinho, os ovos é igual. Você olha assim, os ovos, todos os patos, os ninhos, tudo é igual. Os patinhos nascem com bico, com pelo, tudo igual. Mas na hora de liderar, ele tem um quaquá diferente. É verdade. Na hora de pregar, é uma mensagem diferente. Você vê o quaquá de William Branham, é diferente das denominações. William Branham sempre se preocupou em pregar uma mensagem que não ferisse a Bíblia, que encaixasse versículo com versículo. Se você vê o quaquá de João, é uma mensagem diferente das denominações. É uma mensagem que encaixa parágrafo com parágrafo para não ferir a Bíblia, para não ferir a mensagem. Você vê, meus irmãos, isso é Jesus Cristo. Graças a Deus. Vem e segue-me. A pessoa de Jesus, irmão Branco, diz assim: todos os patos vão àquele pato. Se você rejeitar a liderança daquele pato, você vai morrer congelado. Porque aquele pato sabe a hora de alçar voo, e aquele pato sabe a direção que você tem que ir. E eles nasceram ali, mas eles têm que sair dali, porque a neve vai chegar, o inverno vai chegar, e se eles não saírem dali, todo aquele bando de patos vai perecer. Por isso João é o nosso pato. Amém. Entendeu? É o nosso líder, é a nossa pessoa hoje. Não, filho, você sabe os mandamentos? Sei. Você sabe que Deus enviou um profeta? Sei. Você sabe que tem que ter lava-pés, ser batizado em nome de Jesus Cristo, a posição dos irmãos, da irmã na igreja, você sabe como deve se portar. A mulher não deve usar roupa de homem, o homem tem que se portar decentemente. Você sabe tudo? Sei.
Crê que Deus mandou um profeta? Creio. Então vem, segue-me. O cordeiro saiu do trono. Vem, segue-me. Novo nome é Branham. Vem, segue-me. A mensagem de um só homem. Entende? Aí a pessoa tem muito prestígio na igreja. Tem muito prestígio na igreja da mensagem onde ele viveu por muitos tempos. Onde ele ajudou a construir a igreja. Onde ele esteve lado a lado com o pastor desde o princípio. Ele sai triste porque ele possuía muitas propriedades. Ele saiu triste porque se ele abandonasse a denominação para seguir Jesus, ele não ia ter a oportunidade de pregar mais. Ele não ia exercer mais a função de diácono que ele estava ali. Você entende? Ele possuía riquezas. As riquezas atrapalharam. Jesus foi no ponto certinho, aquilo que seu coração apegado. O eleito não tem seu coração apegado às coisas que o atrapalham para a vida eterna. Entende, meus irmãos? O afeto, o calor humano. Tem gente que não vem crer na mensagem porque o papai não creu. Tem homens que não creem na mensagem porque a mulher não creu. Ele vê que é verdade, mas ele ama mais a mulher do que a palavra de Deus. Ele quer o regozijo de uma vida efêmera e passageira do que ter a vida eterna com Deus. Meus irmãos, eu gostava tanto daquele irmão que me deu a mensagem e que eu conheci o lembrando, mas o dia que ele disse que essa mensagem que João estava pregando é apenas mais um movimento, eu nunca mais. Você entende? Já não foi mais uma companhia que eu almejava, embora muito triste. Você entende? E Jesus disse: aquele que não largar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Se você não largar pai e mãe por amor da palavra, você não é digno da palavra. Amém. Jesus é a palavra. Meus irmãos, 51. Religião não produz a vida. Porque Jesus foi direto no ponto do jovem rico. Sabe os mandamentos? Sei. Mas o que farei para herdar a vida eterna? Você é crente, mas não tem vida eterna. O que você tem que fazer? Você tem que mudar de liderança. Amém. 51, liderança. Religião não produz a vida eterna. Mas como? Não produz vida eterna. Formalidades, sensação. Você sente alguma coisa? Você poderia levar um susto e sentir alguma coisa, está vendo? Chorar, isso é bom. Gritar, isso é bom. Mas isso ainda não é ela, está vendo? Você está confrontando com a vida eterna. Esse jovem foi também, ele foi ensinado na religião do dia, 53, liderança, mas ainda não tinha a vida eterna. Por isso ele queria saber o que fazer. Ele tinha sido orientado propriamente a isso, mas quando foi confrontado com ela, ele recusou ser guiado à vida eterna, ou ser conduzido. Seus outros líderes tinham tido uma tal influência sobre ele, que ele não queria soltá-la. Está vendo? Você vê, meus irmãos? Tem hora que a liderança da mamãe fica para trás. Não é verdade? O rapaz já vai se tornando um moço, já vai se tornando independente, e a mamãe não lidera mais depois que ele casa. Não é verdade? Se ele não quiser deixar a liderança da mãe, 58, meus irmãos, o seu sacerdote, seu líder, ou assim por diante, pode lhe ensinar a sua religião. Você pode aprender a mensagem que estamos procurando ensinar, mas isso ainda não lhe dará vida eterna. Já pensou, meus irmãos? O povo pode aprender a mensagem do profeta William Branham, mas mesmo assim não ter vida eterna, porque não aceitam a pessoa de Jesus Cristo. Você entende? Jesus prometeu: eu estarei convosco. Ele não nos deixou. Jesus está conosco. Jesus é nosso.
Amém. Você entende? Como uma mulher tem um bom marido, ela pode pensar para si mesma e se vangloriar, ele é meu. Entende? Jesus é meu. Jesus é nosso. Jesus não é das denominações. Amém. Graças a Deus. Você entende? Amém. Irmão Branco diz que Jesus não revela os seus segredos às namoradeiras. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele revela os seus segredos somente à sua esposa amada. Você já pensou, Jesus vem e revela o seu segredo a nós, e vai lá e levanta alguém lá no meio pentecostal e revela o seu segredo a ele? Não. É como um casamento, marido e mulher, é só um conhece o segredo do outro, é assim entre nós e Jesus Cristo. Conhecendo os segredos um do outro, porque exatamente no tempo em que Deus veio, Jesus veio para casar com sua igreja. Porque nos dias de Lutero não conheceram o mistério, porque ainda Jesus não tinha vindo para casar. Não conheceram nos dias de Wesley, nos tempos de Pentecostes, mas nos dias da voz do sétimo anjo, na última vigília da noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Aí vem o esposo em Apocalipse capítulo 10, sai ao encontro. Você quer Jesus ou você quer uma denominação que não é o esposo? Você quer a liderança de Jesus ou a liderança denominacional? Meus irmãos, você pode aprender a mensagem que estamos procurando ensinar, mas isso ainda não lhe dará a vida eterna. Você tem que aceitar a pessoa Jesus Cristo. Você entende isso? Todos vocês têm que aceitar a pessoa. Se você vai, tipo, bom Senhor, eu estou disposto a aceitar a pessoa. Bom, então nós vamos lhe mostrar a pessoa de hoje. Apocalipse capítulo 10, verso 8 a 11. Se você ler Apocalipse capítulo 10, verso 1 ao 7, é a pessoa de Jesus Cristo há 40, 50 anos atrás. Mas nós estamos mostrando a você a pessoa de Jesus Cristo hoje. Apocalipse 10, 8 a 11. Se o Elias dos dias de irmão Brana era o Senhor Jesus Cristo, o João desse dia é o Senhor Jesus Cristo, porque ele é a palavra. Aleluia, Deus. João é a palavra. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus Cristo era Deus, e Jesus Cristo se fez carne. E a palavra se faz carne é a pessoa de Jesus Cristo para nos liderar, para nos orientar, para ditar o lugar onde devemos andar, seguir. E Jesus Cristo vai nos guiar à vida eterna. Meus irmãos, Jesus não nos vai guiar ao buraco, como os guias cegos. O povo tem seus líderes, mas eles não param de rodear. Entende? Os líderes denominacionais estão rodeando. Entende? Rodeando com suas mensagens, aumentando seus grupos. Mas irmão Branco diz que isso é a marcha da morte, onde você caminha, você está perdido na floresta, você precisa se orientar, e você começa a caminhar, e de repente você diz: eu já passei por aqui, a noite está chegando, e eu preciso sair deste lugar. E eles estão rodeando, e irmão Branco diz: os índios chamam aquilo de a marcha da morte. Quando você está perdido e você não consegue se orientar, é aquela volta que você dá, caminha, e não consegue se orientar porque não tem uma liderança. Se você tivesse alguém que conhecesse ali para te tirar daquela situação, meus irmãos, mas isso não lhe dará a vida eterna. Você tem que aceitar a pessoa, Jesus Cristo. Você entende isso? Todos vocês têm que aceitar a pessoa, Jesus Cristo. É o irmão Branco que está repetindo. E você acha
que irmão Branham estava dizendo para aceitar Jesus Cristo 2000 anos atrás. Não, você tem que aceitar a pessoa de Jesus Cristo hoje. E Jesus Cristo, meus irmãos, Ele sabe quem Ele é. Jesus sabe quem Ele é. A pessoa de Jesus Cristo sabe quem ela é. Jesus disse: eu sou. Você entende? Ele se parou diante dos sacerdotes, dos homens religiosos do dia e disse: eu sou. Ele trouxe a responsabilidade para si e disse: eu sou o líder, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu quero uma pessoa que chame a responsabilidade para si, com uma mensagem diferente. Diga: eu sou. Você entende? Diga: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É verdade. Se você rejeitar a pessoa, rejeitou a vida eterna. Oh, mas às vezes outra liderança pega tanta influência sobre nós que nós não sabemos o que fazer então quando essa hora chega. Certo, meus irmãos? Só para nós irmos ao ponto aqui, o irmão Branham vai mostrar que a liderança sempre foi Jesus Cristo. O irmão Branham vai mostrar que Moisés foi liderado lá, era Jesus Cristo, porque em Hebreus capítulo 11, do verso 23 ao 29, está dizendo que Moisés escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por um pouco de tempo sofrer o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Lá no tempo de Moisés ainda era Cristo. Está vendo? Ele é o único que tem vida eterna, está vendo? Nos dias de Moisés era Cristo, nos dias dos profetas era Cristo, era a pessoa de Jesus Cristo. Mesmo que fossem outros nomes, ainda era Jesus Cristo. Parágrafo 90, meus irmãos. Você viu? Quando você sai da escola, quando você sai, você precisa de outro líder. Mas deixe esse ser Jesus, e Jesus é a Bíblia. Você crê nisso? Isso é a vida de Jesus e seus mandamentos para nós em forma de carta. Amém, meus irmãos? Então, vida eterna é receber a pessoa de Jesus Cristo. Hoje. Né? Eu sou tão feliz, meus irmãos, por saber que nós temos companheirismo com a pessoa de Jesus Cristo. Se você vê, eu não tenho um tipo de pregador, você sabe, eu não digo isso para ser humilde, mas tudo que eu aprendi com vocês e aprendi com essa mensagem. A minha experiência é só na mensagem. Não tive tempo de ser polido numa denominação, mas eu creio que se eu estivesse lá nos dias de irmão Branham, eu estaria com a mesma ênfase na pessoa de Jesus Cristo. Eu não falaria de João, porque João estaria para frente, mas eu estaria falando da pessoa de Jesus Cristo, William Branham. Mas como a Bíblia vai adiante, irmão, diz que a Bíblia dá a sua sequência, e Deus repartiu sua palavra em estações, em eras, e cada era Deus tem uma porção da Escritura para cumprir, e Deus mesmo cumpre aquela porção, e quando Ele cumpre aquela porção, é Ele mesmo em carne humana. Amém. E Ele predestina pessoas para viver naquele tempo em que aquela porção da Escritura está ali determinada. Nós não estamos vivendo na porção dos dias de Noé, dos dias de Moisés, nos dias dos profetas. Nós não estamos vivendo nos dias de Jesus Cristo mesmo, o Nazareno que foi crucificado. Aquilo foi uma porção para aquele dia. Nós não estamos vivendo na porção dos dias de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, nem na porção pentecostal que foi no início do século nos Estados Unidos. Nós não estamos vivendo na porção que cabe aos dias da voz do sétimo anjo. Nós estamos vivendo a porção do dia que cabe Apocalipse 10, 8 a 11. Amém. É outra pessoa que toma o livro da mão do sétimo anjo. É verdade.
Isso que me deixa fanático. Você entende? O sétimo anjo com a espada na mão. E quando o sétimo anjo toma a espada, não tem para mais ninguém. Não tem para Billy Graham, não tem para Oral Roberts, não tem para Tommy Osborne, não tem para o Dr. Liveiro, não tem para o irmão Pierre Green, você entende? Não tem para o Rogerinho, você entende? Amém. A espada na mão do sétimo anjo, a Bíblia diz que a espada estava na mão do sétimo anjo. Aleluia. Você vai seguir outra liderança sem espada? Vamos atrás do sétimo anjo. O sétimo anjo dá a sua mensagem e vai e parte, vai para o céu, descansar no Senhor. Aí a voz diz: vai, João, toma o livro da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Aí João está no nosso meio. Nós temos que ficar doidos, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você entende? A hora que você está quieto e meditando nas coisas de Deus, você vê isso é real. Amém. Amém. É verdade. O nosso evangelho é real, a nossa mensagem é real, a nossa vida é real, a nossa vida eterna é real. Nosso Deus é real. O nosso Jesus é real. Eu não quero Jesus para curar a micose das minhas unhas. Eu quero Jesus para me dar a vida eterna. Amém. Não interessa se eu manco, se eu tenho dor de estômago. Eu quero saber a porção da palavra que cumpre hoje. Glória a Deus. Eu quero ir para o céu. Esse mundo não me agrada. Esse povo aí, tudo feliz, andando para lá e para cá de carro, tem uma tranqueira para chegar aqui. Aproveitando o pouco tempo que eles têm no mundo. Eu não quero saber desse mundo. Aleluia. Nosso Jesus, João, a pessoa de Jesus Cristo que vai nos levar à vida eterna. Você escandaliza, é a Bíblia. Jesus é a Bíblia, João é a Bíblia. Amém. João é a palavra, Jesus é a palavra. O líder hoje é João. É verdade. O que você vai fazer com isso? Você diz que João é um grupo de homens. Não pode ser um líder no grupo de homens. Deus não é um Deus confuso. Deus era Moisés e eles quiseram juntar um grupo de homens, Coré, Datã e Abirão, e Deus abriu a terra e matou aqueles líderes. É verdade. Você entende, meus irmãos? Eu estou tão feliz por conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Amém. Isso é simples, meus irmãos. Toda vez que a palavra de Deus manifesta é simples. Não pensa, meus irmãos, que por nós termos a pessoa de Jesus Cristo no nosso meio, nós deveríamos ser pessoas com superpoderes, que nem os desenhos, filmes. Não, meus irmãos, o superpoder é estar em viver cada dia vencendo o diabo. Isso é um superpoder. O superpoder é chegar uma mulher na sua frente e você não cobiçar. Isso é superpoder. Você chegar em casa com a sua consciência limpa diante de sua esposa. Isso é um superpoder. Entende? Ser fiel a Deus. Isso é um superpoder que o diabo não pode imitar. Meus irmãos, pastor, que Deus os abençoe, amém? Amém. Aleluia a Deus.